Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao Fanático Coral, canal que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. De antemão desejo a vocês, toda a torcida do Santa Cruz, a você que também não é torcedor e que assiste aqui os meus vídeos quase que diariamente, um Feliz Natal, tá? Muita saúde e muita paz, tá? E que venha o próximo ano novo e vitórias para o Santa Cruz, né? Que o ano que começou meio capengando, né, preocupante, terminou da maneira melhor possível, com o Santa Cruz subindo e alcançando seu maior objetivo, que era o acesso à Série C. Ano que vem, o maior objetivo é subir à Série B. Então não deixa de dar o like, compartilha, se inscreve, tá bom? Ativa o sino de notificações e hype o vídeo. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí, beleza? Duas notícias, né, movimentaram o dia de ontem, né? O final da tarde e principalmente à noite. A primeira foi o amistoso, né? Que exatamente foi bem um amistoso, né? Um jogo treino, onde o Santa Cruz goleou a equipe do Santa Cruz Potiguar pelo placar de 7-1, tá? Só que depois esse assunto ficou realmente em segundo plano, porque finalmente foi lançado o novo plano de sócio do Santa Cruz. Plano esse que não agradou a ninguém, tá? Pelo menos que eu tô vendo nas redes sociais, é que ninguém gostou desse novo plano de sócio. E é exatamente sobre isso que eu vou comentar aqui, e é o assunto do vídeo de hoje, beleza? Vamos lá, o jogo treino foi realizado ontem, né, às 15h30, e o Santa Cruz realizou, né, mais uma atividade preparatória para a temporada, desta vez contra o Santa Cruz de Natal, e venceu por 7-1. A movimentação foi dividida em 3 tempos de 35 minutos, dando ritmo e rodagem ao elenco. Os gols do time do povo foi um de Quirino, um de Patrick Alain, um de Eurico, um de Renato, 2 de Rian, atleta da base, e um de William Alves. O time que iniciou o treino foi Roquendy, Pedro Costa, Eurico, Jansson, Rodrigues, Balotelli, Andrei, Patrick Alain, Robinho, Renato e Quirino. Preste atenção nesse time aqui, tá? Esse deve ser o time que deve estrear e que deve jogar, né, o amistoso contra a equipe, né, Defesa e Justiça, tá? Então esse vai ser o time base, não vai mudar muito disso para começar a temporada, tá? Repetindo de novo, Roquendy no gol, Pedro Costa de lateral direito, a dupla de zaga Eurico e Jansson, Rodrigues de lateral esquerdo, Balotelli e Andrei como os homens, né, volantes, né, o Balotelli primeiro, o Andrei o segundo volante, o meio com Patrick Alain, e aí o trio, né, de ataque, Robinho pela esquerda, Renato pela direita e no centro Quirino. Então esse deve ser o time base para o início da temporada de 2026, tá? Aí entraram no decorrer do jogo treino Felipe Alves, depois Gabriel, né, ambos goleiros, e Jael, Arley, William Alves, David Cabeça, Fabiel. Lembrando que David Cabeça e Fabiel são atletas da base, assim como o Arley. Pedro Favela, William Júnior, Vini Ora, também atleta da base. Vitinho, né, Castilho, também atleta da base. E o Rian. Rian, desses que entrou, foi o que se destacou, né? Marcou 2 gols e chamou a atenção aí. Esse jogador, ele que exatamente é da base, tá? Aqui tá as fotos, né? Enfim, uma movimentação interessante. Como eu falei no vídeo que eu gravei ontem, o placar é o que menos interessa, tá? Então você tem aí um jogador que se destacou, né? Que ninguém esperava a princípio, que era o Rian. Se você observou bem a lista, tem 2 ausências aí, tá? No caso do Ariel, ele teve uma tendinite, tá? Não foi questão muscular, o Ariel não participou porque ele teve uma tendinite.
E o Matheus Vinícius, o motivo dele foi uma lombalgia. Então esses dois jogadores não participaram da movimentação de ontem, tá? É muito cedo para dizer alguma coisa. O elenco está se conhecendo, né? Os jogadores que chegaram agora tá tentando se entrosar com os que ficaram, né? Os remanescentes desse ano. Então é muito cedo para dizer alguma coisa. O time do Santa Cruz de Natal, como eu mostrei ontem, é um time muito novo. A maioria dos jogadores são jogadores inexperientes, tem 21, 22 anos. Então é um time que também está tentando se encontrar na temporada. O treinador é novo, é outra filosofia. Então a gente também não pode dizer, o Santa Cruz goleou, tá pronto para começar a temporada. Não tem nada a ver. Como vocês viram, foi 3 tempos de 30 minutos. Então, tanto faz como a semana passada a gente só ganhou de 1-0 do Laguna. Né? O Laguna foi goleado pelo Botafogo, né? E aí virou aquele bafafá, o Botafogo da Paraíba goleou, a gente só ganhou de 1-0. Não tem nada a ver. Tá? Assim como a gente ganhou de 7, também não tem nada a ver que o time já está encaixado, enfim. Mas o que fica aí é exatamente o seguinte. Ariel, um jogador que preocupa, tá? Porque tem muito histórico de machucar, de contusão. E o Matheus Vinícius, né, que perdeu a vaga dele, né? Durante a Série D, pelo jeito também não vai ser titular e vai ter que correr atrás para galgar um sol. Outro que também eu já ia esquecendo de falar, que não apareceu, né, na movimentação, foi o irmão do Thiago Galhardo, o Gabriel Galhardo, que também ontem não estava na movimentação. Então eu já gravei um vídeo falando da situação do Gabriel Galhardo. Tá meio estranho esse negócio do Gabriel Galhardo, tá? Então vamos observar o que é que vai acontecer no desenrolar das semanas. Vamos falar agora do outro assunto. Esse sim acabou tomando a repercussão que deixou o jogo treino em segundo plano completamente. Que foi o plano de sócio, que foi lançado, era muito esperado, né? Por a maioria da torcida. E aí causou uma reclamação geral, tá? Vou apresentar aqui o plano de sócio, aí vocês acho que já viram e eu vou comentar sobre isso aqui, dar minha opinião. Os garotos propaganda, né, do plano de sócio foi o Chitbot, né, e o Thiago Tavares. Mas vamos ver aqui a questão dos valores, que é o que interessa. Então são 2 categorias apenas, tá? Sócio povão tricolor, a pessoa paga R$19,14 por mês, né? O plano mensal. E qual é o benefício desse sócio povão tricolor? O sócio povão tricolor ele vai ter como benefício 50% de desconto nos ingressos do anel superior da Arena Pernambuco e prioridade 2 na compra de ingressos. E participação em pré-vendas exclusivas, tá? Ou seja, o cara não vai ter gratuidade nenhuma, tá? Ele vai ter que pagar o plano mensal e vai ter que comprar metade do valor do ingresso na arena, no anel superior da Arena de Pernambuco, né? Como vocês sabem, o Arruda esse ano não vai ser utilizado. E ainda tem um detalhe, o cara vai ser prioridade 2 na compra de ingressos, tá? O que significa que quando o cara for fazer o check-in, vai aparecer para ele, né, a opção de comprar o ingresso, acabar, né, a turma da prioridade 1. Então ele fica numa posição um pouco atrás com relação à turma, né, que é da prioridade 1. O outro plano é o sócio fiel tricolor, que é de R$ 49,90 por mês, né? No plano anual. Então o benefício, o cara vai ter 50% de desconto, o torcedor, né? Vai ter 50% de desconto nos ingressos em qualquer setor da Arena Pernambuco. Prioridade 1 na compra de ingressos e acesso ao clube de benefícios.
Quais são esses clubes de benefício? O cara vai ter descontos na Drogazil, na Avon, no Extra, no Ponto Frio, no Cinemark, na LG, no China Box, enfim, aí bota aqui mais de 100 marcas parceiras. O plano, né, o sócio Povão Tricolor, que é o 1914 mensal, o cara quando vai comprar ingresso, ele fica atrás da turma que adere a esse plano aqui, o de R$ 49,90, né? O primeiro plano, mais barato, o cara vai ter 50% de desconto somente no anel superior. Esse aqui o cara vai ter desconto em todos os setores da Arena de Pernambuco, tá? E ele vai ser primeira prioridade, ou seja, a chance do cara, assim que sair, né, a venda dos ingressos, ele conseguir comprar é maior do que da outra categoria, tá? Porque a ideia aí é priorizar quem paga mais caro. Então, como ele paga mais, então ele vai ter o acesso mais rápido, né, para fazer o check-in do que quem paga mais barato. E detalhe, né, aqui é restritivo somente, aqui é só restritivo a um setor do estádio, que é o anel superior. Aqui não. Aqui o cara tem acesso a todos os setores, tá, do estádio da arena. Então o cara tem mais opção de escolher, né, qual setor quer ficar e tem uma prioridade maior do que o outro plano, tá? Então quando esgota as opções, né, de prioridade para esse tipo de plano aí, o sócio fiel tricolor é que abre, né, o check-in para a turma do plano de 19, tá? Ou seja, resumindo, quem é desse plano aqui, o mais barato, corre o risco de não encontrar ingresso para o jogo, tem mais probabilidade do que quem pertence a essa categoria aqui. A essa categoria aqui, tá? De R$ 49,90. Resumindo, o plano de R$ 19,90 ele é uma furada, tá? Meu ver, é uma furada. Não tem direito a... Aliás, a grande reclamação, né, da torcida é com relação ao fato de não ter gratuidade nenhuma. O cara vai ter que pagar de todo jeito ingresso, tá? Essa é o X da questão. E assim, o plano mais barato é uma furada porque o cara não vai ter prioridade em fazer o check-in e vai ter que comprar o ingresso também. O outro, o cara vai ter benefício, né, desconto em algumas redes, como farmácia, no cinema, e vai ter prioridade maior do que o primeiro plano de sócio. Mas o X da questão é que a torcida queria, né, gratuidade. A torcida está acostumada a ter gratuidade, tá? Alguns reclamam também da questão da anistia, quem estava devendo, então se associa, vai lá, resolve, paga um valor e os débitos são apagados, né? A anistia não pode ter ano que vem porque é ano de eleição, tá? Isso está no estatuto. Agora a questão da gratuidade, realmente o pessoal dos investidores, né, Irã Barbosa e companhia, vai ter que rever isso aí, porque o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz está acostumada com a gratuidade, tá? Essa história do cara ter que pagar duas vezes, pagar a mensalidade de sócio e ainda pagar para assistir o jogo, não rola, não vai pegar, tá? Quem tem dependente, o cara vai pagar 2, 3 vezes, né? Pagar a mensalidade, ainda por cima pagar, né, o ingresso, é complicado, mesmo que seja metade, mas a turma chia, fica pesado, né? E assim, a torcida do Santa Cruz em suma é povão. A gente sabe, entende que futebol tá caro, futebol hoje ele se afastou muito das camadas mais pobres, né? Tudo isso tem, mas
revisto, né, essa questão da gratuidade. Eu acho que tem que lançar outra categoria que englobe a gratuidade. Porque se ficar somente nessas duas opções, não vai pegar. A torcida do Santa Cruz não vai se associar. A prova é tanto que tá tendo reclamação tremenda nas redes sociais, tá? Isso aqui é exatamente o Instagram, né, do clube. E aqui você está observando, por exemplo, aqui, ó, o primeiro comentário é a reclamação. Quem é o responsável dessa ideia que está querendo espantar o torcedor de ser sócio? Eu sendo sócio, tá pagando ingresso? Não. E ainda que eu pago anual, né? Então, pessoal, eu já cancelei o meu. Sem desconto de 100% na arena não tá compensando, viu? Já estou repensando de novo. Cliplano nada a ver, oxe. Então aqui, a turma tá reclamando valendo. Então eu acho que vai ter que ser revista aí de todo jeito esse plano de sócio, beleza? É isso, galera. Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.